TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você. Já à tarde, a primeira palestra foi do doutor em Direito Marcos Enhart Júnior. Ele falou sobre inteligência artificial nas urnas, como a inteligência artificial está transformando o cenário eleitoral. Dando continuidade à nossa programação, é com grande prazer que apresento mais uma grande especialista de Direito, ele que é advogado, doutor em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, professor de Direito Civil da Universidade Federal de Alagoas e do Centro Universitário SESMAC, editor da revista Fórum do Direito Civil, vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Civil, associado do Instituto Brasileiro de Estudos em Responsabilidade Civil, membro fundador do Instituto Brasileiro de Direito Contratual. Convido ao palco o doutor Marcos Enhart Júnior. Todos bem alimentados, vamos tentar conversar aqui e fazer desse primeiro momento da tarde alguma coisa que faça a gente pensar sobre diversas implicações do uso da inteligência artificial. Tá? Obrigado. Pessoal, eu quero dividir essa conversa em dois momentos. Primeiro, falar um pouquinho sobre a IA em geral. Depois, a gente vai conversar sobre a aplicação da IA nas eleições. Tá? E vocês já sabem que tem um QR Code que vai ficar aparecendo indo e vindo aqui. Eu estou à disposição para a gente conversar e bater um papo no final. Eu comecei aqui perguntando a vocês, embaixo do tema da palestra, como é que a IA está transformando o cenário eleitoral. Mas deixa eu dar um passo atrás. A IA não está mudando só a forma de enxergar as eleições. Ela está mudando a forma da gente se relacionar com as outras pessoas, a forma da gente viver o nosso cotidiano. A minha primeira pergunta para vocês é: que aplicações de inteligência artificial fazem parte da sua rotina? Às vezes eu vou dizer isso, as pessoas fazem assim: eu nunca acessei o ChatGPT. Ah, bom. Mas provavelmente quando você vai para um lugar e você não sabe chegar, você não para nos cantos para perguntar à pessoa como é que chega lá e vai receber uma resposta. Siga direto toda a vida em frente que você vai chegar no lugar. Você vai colocar no seu navegador dentro do carro. E muitas vezes, pessoal, você está sentado no sofá da sua casa no domingo e não sabe o que assistir. E fica lá, às vezes, 20 minutos procurando para decidir o que é que você vai ver. Ou então você aceita a primeira sugestão que o seu aplicativo de streaming lhe dá. Tá? Achamos que você que assistiu a série tal pode se interessar por esse filme aqui. Ou me conte se você gostou ou amou esse outro filme, porque a partir daí eu vou conseguir sugerir para você alguma coisa. Tem 5 aplicações de inteligência artificial aqui na tela. A pergunta é: você usou menos de 2? Eu aposto que você usou pelo menos 3 que está aí na tela. Tá? O Netflix é um serviço de streaming, mas dentro dele tem uma inteligência artificial embutida. Ela fica vendo se você começa a assistir o programa e para no meio, se você termina a temporada inteira daquela série, e se você fizer isso, quando sair a segunda temporada, você vai receber um aviso. Tá certo? E aí, o que é que você só vai entender como a inteligência artificial interfere no seu serviço de streaming quando alguém acessa a sua conta para assistir alguma coisa que você não gosta. Tá certo? Então, há uns 20 dias atrás, minha filha abriu o meu perfil e começou a assistir dorama. Pronto, agora só aparece série coreana, que você pode se interessar por isso no meu aplicativo. Você sabe por que eu comecei a conversa por aqui? Porque muita gente, quando pensa em inteligência artificial, pensa num filme da década de 80, O Exterminador do Futuro, acha que vai aparecer um robô humanoide junto de você, que vai lhe matar ou que vai acabar com a humanidade. Pessoal, talvez algum dia a gente chegue na discussão sobre uma inteligência artificial geral. Mas no momento que a gente tem são aplicações da ferramenta em outras coisas que a gente costuma utilizar. Tá certo? E é isso que eu quero chamar a atenção para vocês. Quando a gente está com problema com a conta de água, de energia, quando a internet da sua casa não está funcionando, você procura o serviço de atendimento ao consumidor e o que é que provavelmente vai acontecer? Você vai ser atendido por um bot, você vai ser atendido por um robô. E aquele robô tem uma programação específica e aquilo é uma forma de inteligência artificial. Tá certo?
E aí, a minha experiência com o robô da Sky foi ótima. Estava sem funcionar lá em casa e eu pedi ajuda. Ele disse, vou lhe ajudar. Tem uma coisa muito importante que você pode fazer que vai resolver o problema. Tire da tomada e coloque novamente na tomada. Tá? Só que ele dizia o seguinte, tire da tomada e espere 5 minutos. O pessoal já tinha feito isso. Tá? Aí o que acontece? Ele diz assim, um bom dia para você, e desligou a ligação. Eu telefonei de novo para o robô, tá certo? Ele disse assim, oi, estou vendo que você já tinha falado comigo antes, você não esperou os 5 minutos, até logo. Pô, e desligou de novo. E não deixou nem eu conversar com ele. Tá certo? Então, vejam só, você sabe aquela história de expectativa e realidade? É isso que eu quero começar a colocar para vocês aqui. A IA faz parte da vida da gente. Mas que tipo de inteligência artificial você está tendo acesso e qual é a sua experiência de usuário com isso? Pessoal, nas eleições passadas, a gente já tinha, de alguma forma, inteligência artificial, mas com um detalhe. Não havia a chamada inteligência artificial generativa, o ChatGPT. Vai ser a primeira oportunidade que a gente vai passar por isso. Então, veja, às vezes eu falo com a Siri e ela não me ouve, eu tenho que repetir. Às vezes eu falo com a Siri e ela entende errado, ou não me dá o resultado que eu queria. Só que às vezes eu estou dando aula, o meu computador está junto do meu celular e eu falo alguma coisa e a Siri começa a conversar comigo. O Waze, pessoal, às vezes me coloca numa roubada, porque é por conta de 2 minutos que eu vou chegar mais cedo no lugar, numa rua toda esburacada. Porque ele está programado para me dizer qual é a menor rota. Não necessariamente a melhor rota para mim vai ser a melhor rota para você. Depende do seu objetivo, depende do tipo do seu carro, depende se está chovendo, depende se não está chovendo, porque isso pode interferir de você entrar numa rota com a rua alagada que ninguém passou antes. Então lá está mostrando que o caminho está livre e quando você entra precisa de um barco, para você continuar andando por aquela rua. Então, eu começo colocando para vocês o seguinte, ó, a pergunta da tela passada é que nós não estamos num futuro distante. A gente está vivendo o presente. Tá? Mas cada um que está sentado aqui nessa sala tem uma percepção diferente de como é que a inteligência artificial serve para você. Tem algumas pessoas mais empolgadas com isso, tem algumas pessoas que não dão tão valor a isso, mas sabe qual é a conclusão? É que ninguém aqui está livre dos efeitos disso na sua rotina. Eu queria começar a nossa reflexão a partir daí. Primeira vez que eu tive contato com inteligência artificial, os mais antigos vão lembrar, isso é um desenho do Tom e Jerry, tá certo? E aí o Tom está triste porque ele vai ser substituído por um robô que é mais eficiente para caçar o rato do que ele. Eu podia ter colocado os Jetsons aqui para vocês, para falar do pessoal que está há mais tempo de estrada aqui. Mas o importante é que essas coisas que a gente só via no desenho animado, no cinema, na televisão, agora são realidade. Eu tenho amigos que tinham 30, 40 estagiários no escritório de advocacia e agora tem 5. E quem faz o trabalho, Marcos? O robô. Mais rápido e com menos erro do que o ser humano, dependendo do tipo de trabalho que você faz no dia a dia. Tá? E aí, colocando aqui, seguindo, eu acho que está dando conflito, né? Você consegue passar para mim a próxima tela? Enquanto ele passa a próxima tela, e você está preocupado em saber se você vai continuar tendo emprego ou se você não vai ter emprego daqui a 4, 5, 6 anos, vai depender muito do tipo de trabalho que você faz. Quem é que hoje está em ameaçado? Vou continuar no exemplo do streaming. Tá? Você gosta de assistir dublado? Você gosta de assistir legendado? Se você gosta de assistir o filme dublado ou legendado, você vai ter que esperar um pouquinho, porque se ele não sair em português, você vai ter que esperar que alguém traduza, alguém faça a dublagem para depois você assistir. Só que acontece, pessoal, que tem várias aplicações de inteligência artificial hoje em dia que fazem isso pela gente. E os dubladores são um dos primeiros que estão sendo ameaçados, junto com os tradutores de texto. Porque é muito mais rápido você conseguir a tradução utilizando o robô do que utilizando uma pessoa. Ó, por falar em pessoa, gostaram do desenho que está aí na tela? Tem um senhor, tem uma criança. Se eu disser a vocês que essas imagens foram criadas pela inteligência artificial, se eu não dissesse isso a vocês, vocês desconfiariam que essas pessoas não existem? Então, talvez o que você esteja vendo de publicidade na televisão, numa revista, num card do Instagram, seja uma imagem que foi criada artificialmente. Às vezes a gente não se dá conta de como isso está no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Tu consegue passar mais um para mim? Deu uma travada aqui. Qual é a percepção geral de nós brasileiros sobre o tema? Isso é uma pesquisa que foi publicada na revista Exame. Eu coloquei aqui o link embaixo, se alguém quiser ver.
perguntando se os brasileiros estão confortáveis com a inteligência artificial, se acham que isso é legal para as nossas vidas ou se isso não é legal para as nossas vidas. Olha o resultado aqui, ó. 66% dos entrevistados estão animados com o uso da tecnologia. E aqui o entrevistador não perguntou se você usava ou não usava, só perguntou se você tem um sentimento positivo ou negativo. Pessoal, se você vai ler a pesquisa com calma, os mais velhos têm mais desconfiança com a inteligência artificial. Não conhecem, preferem evitar o uso dela. Os mais jovens fazem o que aparecer em relação a isso. 64% dentro desse patamar aqui acredita que há mais benefício do que desvantagem. Tá? Então, a gente tem uma população que está animada com isso, que gosta da situação. Inteligência artificial é o tema da fala. Mas qual é a diferença da inteligência artificial para a inteligência nossa, de seres humanos? Ou, melhor dizendo, tá? Como é que se criou a inteligência artificial? Eu coloquei esse desenho aí para vocês para tentar explicar que a inteligência artificial está nascendo a nossa imagem e semelhança. As pessoas estão estudando como é que o nosso cérebro funciona e estão tentando replicar isso para que um computador possa fazer o assunto. Bom, então a gente tem nós, criadores, e nós temos a criatura, que é a inteligência artificial. Aí a pergunta é a seguinte, no final das contas, Marcos, qual é a melhor? É a nossa inteligência ou é a inteligência artificial? A questão é de ponto de vista. Eu não sei se vocês já viram essa imagem, que é muito comum de ser utilizada. Eu tenho duas pessoas que estão olhando o mesmo desenho, mas em perspectivas diferentes. Quem é que está certo? Depende da sua perspectiva. Eu vou pegar esse desenho e vou tentar traduzir para vocês nesse outro quadrinho que está aqui. É melhor fazer o trabalho por inteligência artificial ou contratar um ser humano para fazer o trabalho? A pergunta é, qual é o tipo de trabalho? No primeiro item aqui, eu coloquei que a inteligência artificial faz uma coisa de cada vez. Só que ela faz mais rápido. Ela consegue processar mais dados. Ela trabalha de domingo a domingo, ela trabalha 24 horas por dia, ela não para tomar cafezinho, ela não acorda de ressaca. Tá? Agora, em compensação, se ela tem velocidade, se ela tem automação, ela não consegue captar filigranas, não consegue captar duplo sentido, não consegue discutir ambiguidade. Você pode chegar para um colega que está sentado junto de você e dizer assim, como é que você está bonito hoje? Como é que você está bonita hoje? Isso pode ser um elogio ou pode ser uma piada. Depende da entonação, depende do contexto. Olha como fulano chegou cedo hoje. O trabalho começa às 8, ele chegou às 10h30. Tá certo? Então tem um sentido específico naquela frase e tem um sentido que está por trás, que é aquilo que você quer comunicar para as pessoas. Tá certo? Então, tem gente que é entusiasta e quer acabar com todos os seres humanos do trabalho. Tem gente que pensa que eu preciso saber qual é o trabalho que vai ser feito para poder entender qual é a melhor combinação dessas duas coisas. E aí, pessoal, 20 anos atrás a gente vivia num mundo que era essencialmente físico. Hoje a gente vive um mundo que o digital converge para o físico e coexiste. Tem professores que usam a expressão, não sei se vocês já ouviram, phygital. Você está aqui na sala, mas está com o seu telefone na ponta do dedo. Eu estou aqui com um passador, vendo num monitor, e tem um monitor gigante atrás de mim aqui. Tá? Então, a gente, no mesmo espaço físico, podia estar conversando por videoconferência, ou podia estar transmitindo essa fala para alguém que está em outro lugar. Então, a gente hoje vive num ambiente que está sujeito a essas circunstâncias que eu estou tentando colocar aqui para vocês. Todo mundo conhece a metáfora do copo. Olha o meu copo aqui, no meio da tela. Como é que você olha para a inteligência artificial? Se você é uma pessoa otimista, você está desse lado aqui do copo. Eu coloquei uma imagem boazinha da inteligência artificial. Se você não esquece do Arnold Schwarzenegger no filme, você tem medo da inteligência artificial, você provavelmente está do lado de cá. E você está vendo o copo meio vazio. Se você é otimista, você vai pensar que aquelas tarefas que você faz chata todo dia, repetindo a mesma coisa, você vai se livrar dela. Você vai colocar outra pessoa para fazer isso. Você todo dia de manhã ou todo dia à noite você coloca o alarme do seu telefone para você acordar na mesma hora, você já deixou programado o alarme do seu telefone para tocar para você de segunda a sexta?
Um exemplo para vocês de automatização da tarefa. E aí, pessoal, o que é que acontece? Eu coloco na agenda e aí ele me lembra os meus compromissos para eu não esquecer. Eficiência, precisão. E aí ele percebe que você, toda segunda-feira, às 10 horas da manhã, tem o mesmo compromisso. Ou você entra no seu carro e seu carro diz assim, 17 minutos de trânsito para você chegar na sua casa. Pegue à direita. Como é que ele sabe que você está indo para casa? Você não colocou nenhum endereço? É porque nas últimas 3 semanas, toda segunda-feira, às 6 horas da tarde, você entrou no carro por volta das 6 horas da tarde e você se dirigiu à sua casa. Então, ele vai prever que você vai ter o mesmo comportamento que você tinha nas semanas anteriores. E ele vai sugerir para você o seu endereço. Mas, ele não vai tomar a decisão por você. Você vai para casa se quiser. Você sobra à direita se você quiser. Mas, pessoal, eu não sei se alguém já teimou com o Waze. Vou nada por esse caminho. E aí, quando você chega em casa pelo caminho que você escolheu, você viu que você demorou mais. Aí, da próxima vez, você diz assim, é melhor seguir essa rota que ele está dizendo aqui, que provavelmente ele está certo e eu estou errado. Só que acontece que nós usamos o Waze quando a gente, como usuário particular, a gente não usa como motorista de aplicativo. Pessoal, tem motorista de aplicativo que está tão cego olhando para o monitor, que se tiver um precipício aqui e o monitor mandar virar à esquerda, ele vira. Porque ele passa o dia inteiro seguindo aquela orientação e ele não sabe nem para onde é que ele está indo. Se acabar a internet, se acabar a bateria do telefone, parou. É capaz de não saber mais dirigir. Tá certo? Então, vejam, a primeira questão é o seguinte, pode ser que eu conheça o assunto e não queira saber dele. Mas, antes de você decidir se aquele assunto é bom ou se é ruim, se seu copo está cheio, se seu copo está vazio, você precisa conhecer um pouquinho desse assunto. Porque, como tudo na vida, esse assunto tem pontos positivos e pontos negativos. E por isso que a metáfora do copo é tão interessante aqui. A gente está num processo de regulação da inteligência artificial no Brasil. Existe um projeto de lei, tá? Que foi aprovado na Câmara dos Deputados. Depois esse projeto foi para o Senado. Quando chegou no Senado, se nomeou uma comissão de juristas para analisar o projeto da Câmara que foi aprovado. Os juristas apresentaram um substituto. O presidente do Senado nomeou uma comissão interna no Senado para decidir o que ia acontecer. No último dia 30 de abril, a comissão decidiu o que é que queria fazer, como é que queria ser a tramitação, e a tramitação está ocorrendo. Tem gente empolgada com expectativa de que no segundo semestre a gente tenha um projeto mais definitivo de como é que vai ser a regulação no Brasil. Só que enquanto isso não chega, vem notícia para a gente de discriminação, de preconceito, vem discussão sobre risco à privacidade para a gente. Tá? E aí, pessoal, enquanto a gente tem esses problemas em geral, em todas as áreas, a gente também vai ter esses problemas nas eleições. Mas o problema é que eu tenho visto muita fala assim, olha, o TSE disciplinou a inteligência artificial nas eleições, ou nessas eleições não vai ser possível. Mas de que inteligência artificial a gente está falando? Pessoal, vejam só, nos modelos mais simples de inteligência artificial, eu preciso ensinar o computador como é que ele deve pensar. Então, por exemplo, eu posso pegar foto de 50 cachorros e mostrar ao computador que aquilo é um cachorro. Tá? Mas imagine que eu depois mostro a foto 51, que é de um cachorro, mas é de uma raça, de um tamanho, que não faz parte daquele pacote de imagens que eu mostrei inicialmente para o computador. Pode ser que ele não entenda que aquilo é um cachorro, porque ele não foi treinado para aquilo. Nos modelos de inteligência artificial mais avançados, eu não vou dizer o que é um cachorro, eu vou mostrar 100, 200, 500, 1000, 2000 fotos do cachorro, e o próprio computador vai estabelecer que aquelas fotos têm um perfil de uma espécie específica e que aquilo deve ser um cachorro. Tá? Só que, pessoal, esses perfis mais caros de inteligência artificial, eles demandam investimento e não estão acessíveis a todo mundo. Por exemplo, o ChatGPT que a gente tem disponível gratuitamente é como se fosse um bebê engatinhando. Ele nem sequer aprendeu a andar. Se você pega as versões mais modernas que foram lançadas esse ano, ele tem muito mais funções do que você pode imaginar. Se você ficar assombrado com o que eu vou mostrar para você do ChatGPT daqui a pouco, já vou avisando que eu usei a versão gratuita dele. Tá? Só para a gente ter uma ideia do que a gente pode fazer em relação a isso. Então, inteligência artificial é uma ferramenta que pode ser utilizada pelo seu banco, pelo seu médico, pode ser utilizada pelo TSE, em qualquer circunstância.
Tá? E aí, para a gente continuar aqui, tem várias aplicações possíveis para a inteligência artificial. Cada coisinha dessa nessa tela aqui serve para uma finalidade, é como se fosse uma ferramenta. Eu posso utilizar para descobrir padrões e anomalias, por exemplo, na hora da fiscalização do pagamento das despesas da campanha eleitoral. Eu posso ter quanto é que se gastou por minuto produzido de televisão na cidade de Fortaleza, no estado do Ceará, no Nordeste, no Brasil, na campanha de vereador, na campanha de prefeito. E aí o computador vai me dizer que candidatos têm valores que são completamente desconformes com isso. Eu posso levar em consideração aqui, pessoal, um sistema orientado para metas. A Receita Federal está dizendo que está faltando 33% das declarações de imposto de renda serem entregues. Tantas pessoas usaram a declaração pré-preenchida, tantas pessoas utilizaram a declaração simplificada, tantas pessoas vão receber no primeiro lote. Eu posso estabelecer critérios, metas, posso utilizar estatísticas, eu posso utilizar a IA para analisar uma quantidade de dados, tá certo? E sugerir para mim o que fazer a partir dali. Eu posso utilizar a inteligência artificial para personalizar o que você vai assistir na sua rede social ou no seu serviço de streaming. E eu posso ficar aqui o resto da tarde mostrando para vocês aplicações diferentes da inteligência artificial. Isso aqui é só uma ideia do que a gente pode ter, são os usos mais comuns, são os usos mais recorrentes para esse tipo de circunstância. Hoje, no momento que a gente está vivendo, uma das discussões mais presentes da inteligência artificial diz respeito a isso aqui. A criação de obras na internet. A inteligência artificial antes só trabalhava com texto. Agora ela trabalha com texto, com imagem, com vídeo, com áudio. Tá certo? Então, posso dizer o seguinte, robô, faça para mim um desenho de uma sala na cidade de Fortaleza. Coloque um dia de sol, coloque o mar ao fundo. Eu estou escrevendo um texto e ele vai gerar para mim uma imagem. Mas, pessoal, como é que ele sabe o que é uma praia ao fundo? Como é que ele sabe o que é um dia de sol? Ele foi alimentado com milhares de imagens que já existiam para poder entender o padrão. Essa semana saiu a notícia de que 2 artistas brasileiros, o Maurício de Souza e o Enfio, foram utilizados como formas de treinamento por uma das ferramentas de inteligência artificial mais usadas no mundo. Então, eu posso chegar lá e dizer o seguinte, olha, pegue esta minha foto e imagine que você é o Maurício de Souza e transforme essa minha foto no padrão dos desenhos da Turma da Mônica. Isso vai aparecer, isso vai acontecer. Mas ninguém pediu ao Maurício para usar o acervo de trabalhos dele para poder treinar o robô. A gente está tendo uma discussão no exterior da Universal Music sobre os programas de inteligência artificial usados para voz humana. Como assim, Marcos? Eu posso pegar a letra de uma música e pedir para o computador simular a voz de qualquer cantor, vivo ou morto. Mas para isso depende de uma coisa, que o computador tenha acesso à voz da pessoa que eu quero imitar. E como é que ele vai ter acesso da voz da pessoa que ele quer imitar? Ele tem que pedir autorização? Ou ele pode simplesmente fazer isso? Então, o debate que mais está presente no mundo hoje diz respeito a direitos autorais. Eu não sei se vocês conhecem a Emily, a moça dessa foto. Vocês não vão conhecer porque ela não existe. Ela é uma digital influencer. Ela tem mais de 200 mil seguidores. Ela foi criada com os padrões de beleza de homens de mais de 50 países. As fotos delas são sempre sensuais, mas nunca passa disso. E você vai ter vários contextos dessa foto. Então você está lá vendo o perfil, você acha o perfil interessante, você acha as fotos bonitas, mas absolutamente nada daquilo existe. Aqui está a matéria que eu tirei para vocês, publicada no Terra. A modelo teria 23 anos, tem 200 mil seguidores, fãs ao redor do mundo. E aí, pessoal, o que significa dizer que se eu sou dono de uma empresa de casting, que fornece, por exemplo, figurantes para um programa de TV, ou figurantes para fazer a gravação do horário político eleitoral, ou pessoas para trabalhar na minha campanha, e eu não estou encontrando o perfil que eu quero de diversidade, eu chego lá e posso pedir para criar um modelo com a cor de pele que eu quiser, com a cor de olho que eu quiser, com o cabelo que eu quiser, tá certo? E vai ser muito difícil alguém que não sabe que essa foto é de uma pessoa que não existe identificar
se eu tivesse colocado essa foto para vocês no material dentro da pasta, você iria desconfiar que essa foto é de uma pessoa que não existe? O pessoal tem uma coisa mais grave, porque a maioria das fotos que você vê no Instagram hoje tem um filtro. Então você não está vendo a pessoa como é. Aliás, às vezes até se assusta quando encontra a pessoa presencialmente, né? Que danado é isso? Tá certo? Então, vejam só, é difícil você criticar quem usa uma imagem artificial quando muitos de nós, nas nossas postagens, nunca nos apresentamos como a gente é de verdade. Tem sempre um filtro ali. Pessoal, isso tem pautado várias cirurgias plásticas. Se você colocar um cirurgião plástico aqui para perguntar o que é que mais se procura no escritório em matéria de rosto, a pessoa chega com um filtro do Instagram pedindo para ficar igual ao filtro. É o mundo que a gente está vivendo. Mas sabe qual é o problema? É que você olha, você vê, e você tem que entender que isso não existe. Agora imagine isso na campanha. Imagine você receber no WhatsApp da sua mãe, da sua tia, um vídeo com o rosto do seu candidato, dizendo a maior barbaridade do mundo, e você está dizendo assim, ninguém falou para mim não, eu vi, mandaram no meu telefone, e a pessoa que mandou no telefone, eu gosto dela, é meu filho, é minha mãe. Como é que isso é mentira? Quem está aqui na sala sabe o que significa deepfake. Vamos sair aqui na rua e perguntar o que é deepfake, vamos ver quantas pessoas conseguem explicar o conceito de deepfake. Esse é o principal risco dessa manipulação de imagem que a gente está falando aqui. Pessoal, aqui tem 3 pessoas que também não existem. Olhem para as fotos. Agora imagine que essa primeira pessoa aqui está dizendo que vai votar no candidato X para vereador, que ele foi muito bom para a comunidade dele. Essa pessoa Y está dizendo aqui que foi assediada pela candidata fulana no trabalho. E essas pessoas vão ter perfis nas redes sociais. Essas pessoas, se você conversar com elas no direct, alguém vai responder, porque você vai utilizar IA generativa e você vai conseguir manter uma conversa com essas pessoas. Então, quando o TSE começa a perceber o que está acontecendo, quando a imprensa especializada começa a narrar as possibilidades desse assunto, você começa a dizer assim, o que é que eu vou fazer agora? Como é que eu vou lidar com esse tema? Mais uma para poder entrar num assunto específico. A primeira foto, essa aqui, é de uma pessoa real que existe. Mas ela não estava dando conta de fazer o trabalho tantas horas por dia, lá no canal de TV, por assinatura lá na China. Aí fizeram a versão dela digital. Aí não precisam mais dela. Porque o que é que o jornalista faz? Tem um texto passando no teleprompter e ele lê o texto para você. Boa noite, aconteceu isso em Fortaleza hoje, o trânsito estava assim desse jeito, o tempo vai ficar chuvoso amanhã. Pessoal, eu posso colocar esse texto no computador, criar uma imagem digital da pessoa e colocá-la para fazer o trabalho. Perceberam a situação? Eu fiz questão de trazer para vocês situações que já acontecem, já aconteceram. Eu não estou falando de possibilidades futuras, eu estou falando do presente. E, aliás, essa notícia é antiga, tem uns 4 anos. Pra vocês terem uma ideia de como é que está a situação. Qual é a crítica mais severa a isso? Essa charge circulou quando os roteiristas de Hollywood fizeram uma greve no começo desse ano. Vocês estão vendo que está só o artista, aí tem alguém se aproximando, quem está se aproximando é a IA. Vocês estão vendo que o artista pesca no rio e a IA pesca no balde do artista? Porque ela não cria nada novo. Ela vai ser programada com base no que já aconteceu, e com base no que já aconteceu, aí ela vai lhe dar uma resposta. Só que ela tem acesso a muito mais informação do que qualquer um de nós. Então, para a gente, fica parecendo alguma coisa nova. O The New Yorker publicou uma matéria sobre isso, e talvez fique mais fácil para entender. O sujeito está com bloqueio criativo. Aí chega o computador e pergunta se ele quer ajuda. Ele aceita a ajuda do computador. E o computador rapidamente repete o padrão dele. O computador não preparou o texto que ele queria. Porque o computador só trabalha com base na informação que ele tinha. Qual foi o comportamento que ensinaram a ele? Olha os papéis amassados aqui. Ele fez maior e mais rápido. Mas ele fez exatamente do jeito que ele foi programado para fazer. Vai chegar o ponto que a gente não vai saber como é que a inteligência artificial chegou àquele resultado.
Mas isso não vai impactar a gente amanhã. Vai impactando aos poucos. Vai depender do tipo de área, do tipo de serviço. Mas aí, pessoal, qual é o impacto nas eleições? Eu separei aqui, ó, antes, durante e depois. Vamos tentar conversar sobre essas etapas aqui e tentar enxergar isso, tá? Antes das eleições, qual foi a pergunta que o TSE respondeu no começo do ano? A gente precisa regular o uso disso nas eleições? A minha pergunta para vocês é outra. Tem algum jeito de a gente não pensar nisso no regular? Porque está entranhado no nosso cotidiano. Qualquer adolescente consegue gastar $1 e ter acesso a um programa de manipulação de voz e de imagem. Se a gente olhar o passado das campanhas eleitorais, tem alguma possibilidade de você achar que as pessoas não vão utilizar essas ferramentas? Claro que elas vão usar essas ferramentas, tá certo? Então a gente tem a opção, olhar para o lado de lá e deixar acontecer as coisas aqui nas minhas costas, ou tentar enfrentar o problema e endereçar o problema. O tribunal escolheu isso, tá certo? Só que, sabe qual é o medo dos especialistas? Será que o tribunal vai dar conta da quantidade de demandas que potencialmente podem chegar? Eu quero voltar para a fala do ministro hoje cedo. 5.000 municípios, mais do que isso. Tá? Para cada vaga de vereador, 9 candidatos. 9 campanhas diferentes. Todo mundo utilizando ferramenta de inteligência artificial. Se tiver problema, o TRE vai dar conta, na velocidade que precisa? Ninguém tem essa resposta, porque a gente vai fazer isso pela primeira vez. Tá? Então, o momento agora é da gente entender o que é que está acontecendo. Tá? E aí, pessoal, deixa eu avançar aqui um pouquinho. Durante as eleições, quem pode usar a inteligência artificial? Candidatos, eleitores e o próprio tribunal. Normalmente, na fala, a gente só se preocupa com os candidatos. Tá? Mas eu vou tentar falar um pouquinho de cada um para vocês aqui. Pessoal, como é que os candidatos podem utilizar o que eu falei na primeira parte da minha fala para vocês? Eu fiquei pensando num jeito de explicar isso. Eu posso usar, basicamente, a IA para o meu marketing político. Aqui eu coloquei programa de governo, propostas, roteiro. Só que eu achei que ficou meio vago. Aí eu fiz o seguinte, ontem quando eu cheguei aqui, eu pedi ajuda ao meu amigo ChatGPT. Tá? Eu vou mostrar a vocês a minha conversa com ele. Essa é a página do ChatGPT gratuito. Aqui é o prompt de comando, o que eu vou escrever. Olá, sou Marcos, candidato a vereador na minha cidade. Coloquei ali, ó, Fortaleza, Ceará, Brasil. Preciso de um jingle para a minha campanha, que destaque meu compromisso e a educação, meu compromisso com a educação e a saúde dos mais pobres. E aí, o que é que eu fiz? Eu dei um contexto para ele. Você pode me sugerir uma letra para o meu jingle? Ainda coloquei no ritmo de forró, está chegando São João, né? Tá? Bom, vamos lá. Claro, Marcos, aqui está uma sugestão de letra para o seu jingle, destacando seu compromisso com a educação e os mais pobres. Vejam o que vocês acham. Vem com a gente, minha gente. Marcos é trabalhador, quer saúde para todo mundo, educação é seu valor. Marcos, vereador do povo, é protetor, para cuidar da nossa gente, o nosso defensor. Educação e saúde, compromisso e amor. Fortaleza vai crescer com Marcos, vereador. Demorou 30 segundos para ele fazer isso para mim. Para os colegas que estão pensando quando é que vão gastar na campanha, quando chegar o plano de marketing, coloquem uma cláusula. Eu quero que um ser humano faça a minha campanha, porque senão vai aparecer isso para vocês. Tá certo? Pessoal, eu quero que vocês percebam que eu simplesmente em 10 minutos montei a minha campanha. Eu já tenho um jingle, tá certo? Já escolhi o meu mote, educação e saúde, mas eu quero mais. Ó, o computador me respondeu, espero que essa letra ajude a sua campanha, que você consiga transmitir a mensagem do seu compromisso com a educação e saúde de forma clara e animada para os eleitores. Boa sorte. Tá? E aí, eu agradeci, né? Ficou ótimo. Poderia me sugerir 10 propostas para a minha campanha, ressaltando meu compromisso com saúde e educação do povo de Fortaleza? Claro que sim, vou fazer as suas propostas. Ampliação das unidades básicas de saúde, programa de saúde da família, parceria com universidades, saúde mental, telemedicina. Ele ainda dividiu, agora com a educação. Escolas em tempo integral, qualificação de professores, tecnologias na educação, bibliotecas comunitárias, educação inclusiva. Eu não vou colocar todas para vocês. 10 segundos para me apresentar as propostas, tá certo? Só que, veja bem,
Se eu for dar uma entrevista sobre isso, ou se eu for para um programa, talvez eu não esteja preparado para discorrer sobre essas propostas. Afinal de contas, não fui eu que fiz, né? Foi o computador que fez. Então, eu vou pedir ajuda a ele de novo, tá certo? Ó, ele me mandou proposta complementar, eu nem pedi, eu só pedi 10, tá certo? Ele me mandou 14, tá? Ele fez mais do que eu pedi a ele. Mas vamos lá. Gostei das propostas. Preciso de um pequeno texto de 5 linhas explicando a melhor a proposta número 10, que trata da educação inclusiva. Quero utilizar esse texto na minha campanha, no horário eleitoral. Claro, vou preparar o texto para você. Está aqui embaixo, ó, entre aspas, porque ele está preparando como se fosse para eu falar. Então, tem lá 1 minuto no horário eleitoral no rádio, eu sei que eu só posso falar 3, 4 linhas. Então, ele já preparou o texto. Ó, como vereador, vou desenvolver programas de educação inclusiva, garantindo que todas as escolas estejam equipadas com infraestrutura adequada e materiais pedagógicos acessíveis. Vou investir na capacitação de professores para que possam atender às necessidades de alunos com deficiência, promovendo um ambiente escolar acolhedor e equitativo. Com essa iniciativa, asseguraremos que todas as crianças tenham as mesmas oportunidades de aprendizado e desenvolvimento, constituindo uma fortaleza justa e inclusiva. Tem chance de ser eleito? Agora, eu quero que vocês comparem isso quando começar o horário eleitoral, se vai aparecer alguma coisa muito diferente disso. Essa é a versão gratuita. Marcos, se eu fizer as perguntas que você fez, vai sair o mesmo resultado? Depende de algumas variáveis, de como é que você vai dar o contexto para ele. Mas, pessoal, se eu repetir isso hoje, vai sair diferente. Porque a linguagem generativa é baseada nesse modelo de sempre criar algo, tá certo? Ou de sempre reescrever algo com o mesmo sentido para vocês. Agora, pessoal, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tem como eu fiscalizar todos os programas de governo do Brasil para saber se vão usar isso ou não? Se eu tivesse colocado isso no material, num santinho, e tivesse mandado para vocês, dá para perceber que isso foi feito pelo computador? Até porque ele se baseou em outros programas que já existiam para poder fazer isso. Perceberam? Vou continuar aqui, ó. Gostei do texto, mas não acho a minha voz adequada. Você poderia enviar o arquivo de áudio com a leitura do texto proposto com a voz feminina de uma pessoa entre 20 e 30 anos? Ou seja, eu não vou contratar ninguém para fazer a locução da minha campanha. Eu quero que ele faça. Na versão que hoje está disponível, ele não tem essa funcionalidade. Eu fiz de propósito, eu queria saber o que é que ele ia dizer. Ele já me deu a solução, ó. Atualmente não tenho a capacidade de criar ou enviar arquivos de áudio. No entanto, você pode fazer isso facilmente. Ele me disse onde é que eu vou buscar a informação. Estão vendo? Tem um link para onde é que eu vou clicar para pegar o texto que eu fiz e mandar fazer a locução com a voz que eu quiser. Ele me deu uma lista de 5 serviços gratuitos na internet que fazem isso. Pessoal, qualquer usuário mediano de computação monta um programa. Estão vendo? 2 possibilidades. Isso vai deixar as campanhas mais próximas umas das outras. Quem tem mais dinheiro de campanha e quem tem menos dinheiro de campanha vão ter as mesmas ferramentas para trabalhar? Não. Porque essa é a versão gratuita. Vocês têm noção do que a versão premium faz? E se você contratar alguém que saiba o que está fazendo para usar esse material? Então, a gente talvez passe a ter um abismo ainda maior de diferença entre as campanhas com a utilização desses equipamentos. Perceberam onde eu quero chegar? Tá? E aí, pessoal, isso é o que o candidato pode fazer. O que é que o eleitor pode fazer? Pessoal, se eu pegar as propostas dos candidatos, às vezes tem muita coisa parecida. Eu posso pedir para o ChatGPT comparar o que é que 3 candidatos a vereador estão oferecendo na campanha. Ó, eu já votei no fulano, mas eu não me lembro o que é que o fulano fez. Eu também já votei no Beltrano. Eu posso pedir para o computador fazer um resumo da biografia deles nos últimos 5 anos. Procurar quais são os projetos que ele apresentou na Câmara. Eu quero saber se ele teve alguma notícia envolvendo a polícia, se ele teve algum problema na justiça. E eu posso utilizar o chat para poder fazer essa pesquisa por mim. Se eu vou olhar para o Poder Judiciário, pessoal, é uma realidade usar a inteligência artificial para você organizar processo, separar eles por lote, verificar qual é a quantidade de ação, fazer resumo de petição, tá? Fazer sugestão de relatório para poder você utilizar mais rápido. Isso veio para ficar e vai modificar a forma como hoje a gente pensa as coisas. Se não chegou para você ainda, talvez tenha chegado e você não tenha percebido, ou, de repente, você vai olhar para o lado e você vai ver que isso é uma realidade. Só que, ó, eu estou falando
do uso para o bem. Eu posso utilizar também a inteligência artificial para o mal. Tá? E aí, pessoal, o uso disfuncional está concentrado em duas áreas de preocupação. O fake news e o deepfake. Primeiro, como é que você traduz fake news? Ao pé da letra pode ser notícia falsa ou notícia fraudulenta. Mas primeiro, mentira não veio com a internet, mentira sempre teve. Fake news virou um problema pelo volume, pela velocidade de pessoas que você atinge com a mentira. Tá? E aí, pessoal, a pergunta é a mesma coisa você contar uma mentira no grupo da família e você contar uma mentira e pagar para impulsionar essa mentira na internet com a agenda de prejudicar outra pessoa? Qual é a fake news que nós estamos conversando aqui? E, pessoal, quando eu falo de deepfake, eu também estou falando de uma mentira. Só que eu estou criando artificialmente alguma coisa com som, com imagem, que nunca existiu, mas também com agenda própria, para conseguir alguma vantagem específica em relação a esse assunto. Mas eu acho que a gente devia estar discutindo agora, tá? Daqui a pouco eu volto para essa tela. Deixa eu colocar logo esse caso para não esquecer. Eu tirei isso aqui da campanha da Argentina. Tem consultores que estão dizendo que você não pode utilizar nenhuma aplicação de inteligência artificial nas eleições. Tem consultor que está dizendo que você pode fazer. Essa interpretação vai ser resolvida pelo tribunal durante as eleições. Mas acho que tem 3 comportamentos para chamar a atenção para vocês. Comportamento número 1. Tem coisas que eu já fazia. Por exemplo, retocar a imagem do candidato. Eu tenho um amigo lá que saiu candidato a vereador e foi engraçadíssimo. No dia que ele inaugurou o comitê, ele chamou a família, aí eu sou padrinho do filho dele, botei o menino no braço, mostrei uma foto do pai. Disse, quem é aquele? O menino não reconheceu o pai, de tanto retoque que tinha na foto. Tá certo? Photoshop já tinha há anos na campanha. Mas, pessoal, sabe aquelas fotos que tem o candidato da majoritária e ao lado dele tem 10, 12 candidatos a vereador? Nem sempre todo mundo está ao mesmo tempo no estúdio para fazer aquela foto. Todo mundo está acostumado a ver montagem de foto de candidato na época das eleições, com apoios. Tá? Então, a gente já usava isso. Deixa eu explicar esse desenho para vocês. O presidente atual da Argentina, o Milei, nas eleições, disse que ele era fã da Margaret Thatcher. Tá? E aí, o que acontece? Durante a campanha política na Argentina, a oposição fez uma animação, eu tirei fotos da animação, é um filmezinho, que passou no horário político lá, dizendo o seguinte, você vai votar no cara que tem como ídolo de vida a Thatcher, e aí eles estão fazendo referência ao que aconteceu em 2 de maio de 1982. A gente está no meio da Guerra das Malvinas, a Argentina contra a Inglaterra, e um submarino inglês torpedeou um barco argentino e várias pessoas morreram. Pessoal, a Margaret Thatcher era presidente, ou era primeira-ministra do Reino Unido naquela época, mas ela nunca teve dentro do submarino com o botão para disparar o míssil. Preste atenção. Isso foi criado por inteligência artificial. E o vídeo terminava dizendo assim, você vai votar no cara para presidente cuja ídola dele aqui apertou o botão que matou milhares de argentinos, ou centenas de argentinos, milhares é exagero, tá certo? Então, isso aconteceu no nosso vizinho em janeiro. Agora traga isso para cá e imagine como é que vai ser o julgamento disso no Poder Judiciário. Porque alguém vai dizer assim, eu estou ilustrando meu ponto de vista. Se eu tivesse num debate e dissesse assim, você, candidato da oposição, ou você, meu adversário, tem valores esquisitos para o povo argentino, porque você gosta de uma pessoa que fez muito mal para a Argentina, eu seria punido por conta disso? Mas se eu resolver utilizar técnicas de inteligência artificial para fazer esse vídeo e colocar no horário político, isso vai ser considerado algo abusivo? Se for, você pode perder o seu registro de candidatura. E se for, você pode ser cassado. É por isso que na tela anterior, deixa eu ver se eu consigo voltar para ela, a gente, apesar da resolução do TSE, a gente tem várias dúvidas. Pessoal, uma das dúvidas que parece uma coisa simples é aquela hora que você está no programa de rádio e a sua federação, a sua coligação, tem um monte de partido. Como você só tem 1 minuto, 1 minuto e meio, e você tem que, no final de cada campanha de rádio, você tem que dizer qual é a coligação que pertence, como é que fica a voz do narrador no final?
vezes 3, vezes 5, né? Bem ligeirinho, para poder terminar o programa. Você está fazendo isso utilizando inteligência artificial. Isso vai ser considerado um mero ajuste ou vai ser considerado manipulação? Tá? Pessoal, uma discussão que é interessante é que eu acho que o entendimento que vai prevalecer é que você não vai poder utilizar deepfake, você não vai poder utilizar nenhuma construção artificial da realidade. Mas imagine que legal eu, candidato a vereador, dizer o seguinte: eu vou lutar pelo meu bairro está precisando de uma creche, tem um terreno aqui da prefeitura que fica no bairro, e nesse terreno ficaria o ideal para uma creche. E a creche pode ser assim, ó. E de repente, atrás de mim, no programa eleitoral, apareceu o prédio da creche pronto, com um monte de criança na porta. Eu estou falseando a realidade, ou eu estou ilustrando a minha proposta para que as pessoas possam visualizar o meu sonho e o meu projeto de governo? Isso deve ser permitido no exercício de liberdade de expressão, ou isso deve ser proibido? A gente já tem alguns entendimentos por isso, mas a gente não tem julgamento sobre o assunto. Eu queria que vocês prestassem atenção na pergunta que eu fiz para vocês aí. Qual é o maior receio? E ele apareceu aqui nas falas da manhã. Deepfake muda votos? Você recebeu um vídeo que é falso, que é mentiroso, imputando que a pessoa fez alguma coisa errada. Eles dizem que no cenário político nacional, da candidatura para presidente da República, da eleição majoritária, o nosso país está dividido, direita e esquerda. Então tem uma polarização. E o que se percebeu na eleição passada é que esses votos estavam cristalizados. O que isso quer significar? Que você que decide votar na direita não vai votar na esquerda de jeito nenhum. Que você que vota na esquerda não vai votar na direita de jeito nenhum. Tá certo? E se você já tem candidato, se você já tomou uma decisão, não seria um vídeo falso que mudaria a sua opinião. Mas sabe qual é o problema? Pega as intenções de voto. Às vezes os candidatos estão disputando por 3 pontos e a margem de erro de 2 pontos percentuais. E tem 5% de indeciso. O problema do deepfake é muito mais grave para quem está indeciso. Porque se você está indeciso, pode ser que essa matéria falsa, essa postagem falsa, seja o suficiente para mudar o seu entendimento. Perceberam onde eu quero chegar? Mas, o que parece ser unânime entre todos os pesquisadores que trabalham com números nas eleições é que, ainda que aquela publicação falsa não consiga mudar o seu voto, ela tem outras finalidades. Se o seu candidato foi vítima de um deepfake, você vai ficar pé da vida. Você vai começar a mobilizar todo mundo. Você que não está fazendo campanha vai passar a fazer campanha. Ou pode acontecer o seguinte: você sabe que fizeram alguma coisa que é mentira para o seu candidato, mas aquilo ali viralizou tanto, falaram tanto daquilo, que você perdeu a graça, você não quer mais fazer campanha, você se afasta do processo, você se desmobiliza. Então, o que a gente tem, mais ou menos, discutido no meio das pesquisas, é que se não há certeza da conversão de votos na deepfake, há claramente uma maior mobilização ou desmobilização depois que a notícia falsa é publicada. Entenderam o raciocínio? Tá? E foi por isso que o TSE trabalhou em 3 situações diferentes. A situação mais branda, você já fazia pequenos ajustes em foto, você já fazia pequenos ajustes em áudio para melhorar a qualidade do som. Isso é proibido? Não. Isso já era permitido e continua permitindo. No outro extremo, você fazer conteúdo sintético, criar do zero coisa que não existe, colocar pessoas que já morreram para falar, colocar frases na boca de alguém que nunca disse aquilo, isso é terminantemente proibido. E tem um meio do caminho. Aquelas aplicações de inteligência artificial que são possíveis de serem feitas, desde que você cumpra com o seu dever de informar. Vocês já ouviram falar dessa resolução em todas as falas da manhã. Deixa eu terminar colocando para vocês algumas coisas aqui. Essa resolução aqui de baixo, a 23.732, alterou essa aqui de cima, 23.610. Se vocês quiserem aprofundar isso, minha sugestão, basta procurar o texto dessa, porque já vai estar atualizado, tá certo? É aqui que a gente vai encontrar os parâmetros para a nossa conversa. Primeiro parâmetro interessante,
A resolução do TSE regula as eleições. E nas eleições eu tenho partidos, candidatos, eu tenho eleitores. Pessoal, os provedores, que permitem que você tenha conta no Instagram, que você tenha conta no WhatsApp, não são candidatos, não são eleitores. Deve uma resolução do TSE regular a conduta deles? Bom, já estava regulado antes e continua. O artigo 3C diz que o que está estabelecido na resolução deve ser observado pelos provedores. Eles têm uma participação importante nesse processo. Mas vai aparecer nessa resolução a participação de um serviço que não era tão comum no passado e vai ficar cada vez mais comum. Essas chamadas agências de verificação de fato. Todo mundo já ouviu a expressão, é fato ou é fake? E a gente hoje tem empresas de jornal e tem pools de empresas, conjunto, grupos trabalhando para definir se aquela notícia é verdadeira ou se aquela notícia é falsa. Tá? Então, vocês vão encontrar no artigo 9º que para combater a desinformação, o TSE vai poder utilizar a classificação de conteúdo por agência de verificação de fato. Então, eu estou colocando a responsabilidade de combater a desinformação não só no ombro da Justiça Eleitoral, mas também dos provedores e também da sociedade, através das agências de verificação de fato, que vão ajudar a garantir, tá, que mentiras com o objetivo de complicar o pleito ou de fraudar o pleito não vão conseguir prevalecer. Vocês estão vendo colocados aqui na resolução estabelecida. Mas pega a primeira parte que eu falei para vocês. Eu posso, no meu perfil, dizer que gosto do candidato X? Eu não sou filiado a partido. Eu não sou candidato nas eleições. Eu gosto do candidato. Pode ser que o candidato seja minha mulher, seja minha sogra. Tá certo? Disse, ó, pessoal, minha sogra é candidata esse ano, ela é uma ótima pessoa. Tá certo? Votem nela. Pessoal, a questão é o seguinte, ó. A gente tem, falando que não configura propaganda eleitoral antecipada, no artigo 3º, a divulgação do posicionamento pessoal sobre questões políticas. Se você fizer isso num blog, se você fizer isso numa rede social, num aplicativo. Mas sabe o que é que vai ser difícil fiscalizar? Se o candidato criar um monte de conta falsa, utilizando aquelas imagens de pessoas que não existem, colocando um bot para fazer isso. E o problema, pessoal, é que se eu não consigo fiscalizar, eu não vou conseguir impedir. E a gente precisaria de uma ajuda mais efetiva dos provedores para poder lidar com esse tipo de assunto, tá? Que eu coloquei aqui para vocês. O que é que a resolução fala sobre elaboração de conteúdo sintético multimídia? Essa é a terminologia legal para um deepfake, tá? Conteúdo sintético, artificial, ele não existe multimídia, porque pode ser texto, pode ser áudio, pode ser vídeo. Isso está tratado no artigo 9b. Ó, se você quer utilizar uma ferramenta de inteligência artificial, você tem o dever de informar. Você tem que ser transparente com isso. Você tem que destacar, de modo acessível, que o conteúdo foi manipulado ou fabricado com a tecnologia utilizada. A coisa mais fácil de você perceber a manipulação de imagem são os dentes do candidato. Parece que o pessoal escovou a boca com água sanitária, tá certo? Ou que colocou aquelas facetas. A boca está brilhando, os dentes estão todos perfeitos. Quando você vai ver no horário político, você vê que não é nada daquilo. Aquela foto foi retocada. Tá? Todo mundo já viu isso no passado. Marcos, eu preciso colocar uma taja embaixo que, atenção, eu não sou desse jeito. A minha foto foi manipulada. É isso que vai acontecer? Os próximos dispositivos esclarecem isso. Ó, o parágrafo 1º desse artigo. As informações mencionadas no caput devem ser feitas em formato compatível com o tipo de vinculação. Como é que você faz? Usou inteligência artificial? No início das informações por áudio, você vai ter que dizer que aquele áudio foi ajustado com inteligência artificial. Ou, se é uma imagem, você vai colocar um rótulo, vai colocar uma taja, vai colocar uma marca d'água. Tá? Mas, pessoal, a pergunta é o seguinte, o que é que eu escrevo nesse rótulo? Feito por robô? Atenção, manipulei utilizando inteligência artificial? Tem que dizer qual foi a tecnologia que foi utilizada? E aí a gente vai ver várias soluções diferentes que vão ser apresentadas pelas campanhas de marketing político. E o que muita gente está se ressentindo é a falta de um manual do TSE
com modelos, com exemplos de qual seria a maneira correta de fazer isso. Para efeito de comparação, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, ela tem manuais no site dela, explicando como é que você interpreta alguns artigos da LGPD, que as pessoas têm dúvida em relação a isso. Então, nós temos uma resolução de fevereiro, nós sabemos que não é proibido utilizar inteligência artificial. Mas se você utilizar, você tem o dever de transparência. E aí a resolução diz que você, no início do áudio, você tem que avisar que utilizou inteligência artificial. Como? Vai tocar um bip? Como? Tá certo? O candidato adverte, utilizei o ChatGPT? Como é que você vai fazer isso? De que maneira isso vai se desenrolar? O que vai ser considerado suficiente? Cenas dos próximos capítulos. A gente não sabe ainda o que vai acontecer. Tá? Pessoal, mas se você utilizar a inteligência artificial só para ajustar ou melhorar a qualidade do som, ou só para fazer a logomarca da sua campanha, o seu nome com o número lá da candidatura, isso é um uso corriqueiro, você não precisa nem fazer nenhum aviso. Já tem a exceção no próprio texto da lei, como também aquela montagem das fotos. Estão vendo o número 3, que aparece vários candidatos na mesma foto? Isso você pode continuar fazendo e não vai ser necessário você tomar o cuidado de avisar o eleitor. Então, vejam que o artigo 9º diz que você pode usar, desde que você seja transparente e informe. Diz que em algumas situações não precisa nem informar, porque é um uso banal, todo mundo faz isso há anos. Mas tem a terceira situação. Ó. Quando você começa a utilizar isso para tentar enganar o eleitor. Pessoal, já imaginaram o eleitor poder falar com o candidato a hora que ele quiser? Está lá na rede social, clique aqui e fale com o seu candidato. É claro que o candidato não vai estar 24 horas online esperando o eleitor ligar para ele. Mas o que é que você acha de você programar um robô com o programa do candidato, tá certo? Com frases já prontas, com sugestões de campanha, e quando eu, eleitor indeciso, entrar no WhatsApp da candidatura, vai dar a impressão de que eu estou conversando com o candidato. Não pode. Está proibido. Mas não está proibido você utilizar o chatbot. Clique aqui 1 para você ver o programa de governo. Clique 3 para saber as propostas sobre a educação do candidato. Tá certo? Isso você pode fazer. O que você não pode, segundo a resolução, é dar a impressão à pessoa que ela está conversando com alguém, quando na verdade a pessoa com quem você está conversando é a máquina. Essa pessoa não existe. Tá? Então, vejam só, a gente tem que interpretar quais são os limites de uso da tecnologia nessas eleições. Tá? E aí, pessoal, a gente não tem um exemplo concreto para dar a vocês ainda, porque a gente não começou ainda o período propriamente da campanha. Marcos, o candidato rival não seguiu as regras. O que é que pode acontecer? Está aqui, ó. Imediata remoção do conteúdo, se for um chatbot, indisponibilidade do serviço. Isso pode acontecer por determinação judicial ou por iniciativa dos provedores. Então, não posso dizer que o Instagram derrubou a minha conta e ele não podia fazer isso, porque a iniciativa pode ser do provedor do serviço, uma vez violados os termos de uso daquele serviço. A gente tem previsão específica para isso no texto da norma. Notícias falsas estão vedadas, a gente já viu, só estou trazendo o dispositivo para vocês. E o termo deepfake, que era um termo jornalístico, um termo que a gente utilizava no dia a dia, aparece no texto da norma. Ó. Parágrafo 1º, é proibido o uso, para prejudicar ou favorecer candidatura, de conteúdo sintético em formato de áudio ou vídeo, com combinação de ambos, que tenha sido gerado ou manipulado digitalmente. Marcos, se eu fiz isso, abuso de poder político, uso indevido de meio de comunicação, cassação do registro ou do mandato. Está aqui embaixo, destacado para você. Tá? Então, o problema, pessoal, não é o lado A da campanha, o lado oficial. O problema é o famoso lado B da campanha. Porque aí, do nada, vai aparecer um perfil que vai ter uma notícia falsa ou vai ter uma manipulação de imagem, e aí o candidato vai dizer que não postou aquilo, mas que ele simplesmente repostou ou retransmitiu uma informação que já estava na internet. Se a gente for ver a jurisprudência dos tribunais, aquele que retransmite, aquele que divulga,
sabendo que é falso, pode ser tratado e incorrer nas mesmas penas da pessoa que foi responsável pelaquela manchete mentirosa originalmente. A gente vai ter que tomar muito cuidado em relação a isso. Eu trabalho para os provedores. Descobri que tem um conteúdo falso. O que é que eu faço? A resolução diz que eu tenho que impedir ou diminuir a circulação de fatos inverídicos. Então, os provedores passam a ter um papel proativo. Eles não vão esperar a determinação judicial para tomar uma providência. A resolução diz que eles têm que monitorar e têm que fiscalizar, tá certo? Independente de providência eleitoral. Agora, vejam só, para mim o ponto mais polêmico diz respeito a essa palavrinha que eu marquei aqui, impulsionamento de conteúdo. Pessoal, se você faz uma postagem de uma foto na sua conta pessoal do Instagram, ela vai ser vista por menos do que 10% dos seus seguidores. Você tem 100 seguidores, aquilo ali vai aparecer para 10 pessoas. Estou fazendo aqui só um exemplo para vocês, tem várias métricas para isso. Como é que eu faço para a minha foto ser vista não por 10 pessoas, mas ser vista pelas 100 pessoas que eu tenho, ou pelo menos por 60 pessoas? Você paga. É o chamado impulsionamento. Pessoal, aí o que é que acontece? Tem coisas que são impulsionadas porque você paga, e tem coisas que são impulsionadas porque elas viralizam. E aí a própria rede social tem interesse em divulgar aquilo, porque quando ela divulga aquilo e você clica, ela ganha em cima disso. Um dos pontos super polêmicos em relação a esse assunto é o chamado lucro da intervenção. Deixa eu tentar traduzir isso para vocês. Faz sentido alguém que sabe que a notícia é falsa impulsionar a notícia para poder ganhar cliques em cima dela e com isso faturar dinheiro? E depois, quando você questiona o provedor, ele diz assim, veja bem, a mensagem não é minha. Eu só divulguei a mensagem. Eu não posso ser punido porque eu divulguei a mensagem. Mas você sabia que era falso, você divulgou e ganhou dinheiro em cima disso. E você não pode lavar as mãos agora em relação ao assunto. Você é parte do problema, tem que entrar na solução. Essa é uma discussão recorrente até que a gente tenha um posicionamento definitivo do Supremo Tribunal Federal sobre o Marco Civil da Internet, o artigo 19. Já foi tratado aqui hoje de manhã, eu não vou entrar nesse assunto. Deixa eu passar aqui para esse parágrafo que eu acho interessante. Se o Tribunal Eleitoral mandar ao provedor uma ordem para ele disponibilizar um conteúdo, para ele retirar um conteúdo, muitas vezes, pessoal, o pedido de remoção do conteúdo chega, mas as informações técnicas para poder localizar o conteúdo específico e apagar, essas não aparecem. Estão incompletas, tá certo? E aí, o que é que o provedor fazia? Ah, que pena, chegou a ordem do juiz para eu tirar o conteúdo, mas como tecnicamente faltou informações, eu não posso fazer isso. E ele ficava esperando. Olha o que é que diz a resolução. Se os provedores receberem a determinação de retirar do conteúdo e faltar algum dado, eles precisam informar isso no prazo de cumprimento da determinação, para que a determinação possa ser efetivamente cumprida. E aí, eu falei para vocês do uso normal, do uso nas eleições, e como tudo na vida, tem uma parte boa e tem uma parte ruim. A tecnologia, pessoal, quando ela foi criada, ela não é boa nem ruim. Pense num revólver. Eu posso usar o revólver para o bem, eu posso usar o revólver para o mal. Depende do usuário e não da ferramenta. Aquilo que era proibido no mundo analógico, continua proibido no mundo digital. Se a gente não admitia mentira antes da internet e dos provedores das redes sociais, a gente continua sem admitir mentira agora. O que você tem que garantir é a maior participação democrática e transparente possível. E isso o tribunal está fazendo com as ferramentas que ele dispõe. E vai depender da participação de todo mundo, não é só do tribunal, é da sociedade, é dos provedores, dos candidatos e dos eleitores para fiscalizarem isso. O que é que a gente pode fazer agora? Eu termino dando os parabéns para a iniciativa da Câmara, de fazer um evento para discutir isso antes de começar as eleições, para que a gente possa refletir e continuar amadurecendo sobre esses temas. No mais, obrigado pela paciência e até uma próxima oportunidade. Doutor Marcos, nós temos duas perguntas aqui da plateia.
Boa tarde. Caso um candidato use essa indigência, como o candidato vai prestar contas desse material usado pela inteligência artificial? Essa foi a pergunta da Letícia. A questão agora é de prova, tá certo? Como é que eu sei que alguém publicou mais coisas do que deveria? Qualquer meio de prova admitido em direito. Como é que eu sei que um candidato utilizou um perfil falso que não deveria? Bom, a gente vai fazer uma auditoria nesse perfil. Você pode fazer uma denúncia para a rede social, tá certo? Para verificar se aquele perfil tem traços de ser controlado por um bot. Tem algumas características. Em geral, você contrata esses serviços fora do Brasil, você contrata esses serviços que são automatizados, você pode suspender o serviço e exigir que a pessoa se manifeste no e-mail para você verificar se aquilo é verdade ou não. Aqui vai caber da criatividade dos profissionais do direito de buscarem elementos para isso. A gente já tem serviços hoje que autenticam fatos na internet que podem ser utilizados também. É um campo aberto. A gente vai ter que trabalhar em conjunto para descobrir o melhor caminho. Respondido. E agora é a pergunta do Sávio Mota. Às vezes, ao se aproximar do tema de inteligência artificial, percebemos o quanto elas estão voltadas para o supérfluo e o comercial, enquanto a inovação e o potencial de boas aplicações, em especial no setor público, em especial nas eleições, parecem às vezes intactos. Uma vez que tenhamos condições de implementar bons usos, como conquistar a confiança das pessoas se elas sempre carecem de educação digital sobre isso? Eu acho que isso é um processo, a gente está plantando. Tá? Quando a televisão apareceu, o pessoal disse que ninguém ia usar o rádio mais. Depois veio a internet. Pessoal, tem uma sala de podcast aqui do lado. Eu tenho certeza que muita gente ouve podcast. A tecnologia não está vindo para substituir a anterior, ela está vindo para coexistir. Tá? O primeiro papel da gente, no primeiro momento, se você quer entender o que a gente conversou aqui, você primeiro tem que tentar traduzir. Você tem que ver se a gente está fazendo uma coisa nova ou se a gente está fazendo uma coisa que a gente já fazia, mas de um jeito diferente. Se você está fazendo uma coisa que você já fazia de um jeito diferente, você tem legislação para isso. Se você está fazendo de uma coisa nova, tem duas possibilidades. Você tentar adaptar a legislação atual para o que é novo, e, se isso não for possível, o tribunal não pode ficar sem decidir. O que é que ele vai fazer? Ele vai utilizar princípios. O que é que dirige a eleição? É a participação popular, é o sufrágio, é a democracia, é o respeito à decisão de todo mundo que tem direito a ser ouvido. A gente vai trabalhar com essas ferramentas para poder construir a realidade do caso específico. Como é que eu faço para a inteligência artificial ser mais acreditada, as pessoas usarem sem tanto receio? A gente tem que debater sobre ela e quem desenvolve tem que ser mais transparente. Porque a pessoa só quer dizer o que o seu produto faz, e poucas vezes a pessoa explica quais são os riscos de utilizar o produto. Quanto melhor você entender o produto, menos medo você vai ter dele, e mais fácil vai ser a aceitação. A gente ainda vai trabalhar isso. O ChatGPT tem menos de 2 anos de disponibilização para a sociedade. A gente ainda está entendendo qual é o impacto dele. Tem muita coisa nova para vir. É um processo. A gente vai continuar, sim, trabalhando. Eu tenho certeza que esse evento vai ter outras edições, vai ter outros momentos de conversar sobre a mesma coisa. Respondido, muito obrigada, doutor Marcos. E agora eu convido a coordenadora da Escola do Parlamento da Câmara Municipal de Fortaleza, Ticiana Mota, para entregar o certificado ao nosso palestrante de participação. Muito obrigado pela tua audiência. E até o nosso próximo encontro. TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você.